Olá a todos, caros cursistas. Eu sou a professora Alessandra, da disciplina Tecnologia, Informação e Comunicação, e estou aqui reunida com os tutores, com a nossa equipe, para a discussão de dois textos, que já foram apresentados a vocês pela plataforma. O texto A Linguagem Televisiva e o Imaginário Infantil, de Elza Dias Pacheco, e o texto A Imaginação Infantil e as Histórias da TV, de Gilca Girardello. Faremos uma breve discussão, um breve comentário de alguns pontos relevantes que nós já apresentamos para vocês através dos nossos roteiros de leitura, onde cada um de nós estará discutindo um desses pontos. Espero que vocês aproveitem ao máximo para o aprofundamento de suas leituras, e que possam, através disso também, desenvolver uma compreensão maior a partir das ideias das autoras, ok? Vamos iniciar a nossa fala analisando o texto A Linguagem Televisiva e o Imaginário Infantil, de Elza Dias Pacheco. O ponto central que vamos introduzir é a respeito da relação entre a criança e a TV, a partir de uma análise do ponto de vista da criança como ser social, determinado historicamente, e que produz cultura. Para a autora, é necessário observarmos como a criança pensa, como ela percebe, como ela sente o mundo à sua volta, os eventos do seu cotidiano. E essa análise se faz nas diversas situações e ambientes de interação social dessa criança. Na sua casa, na escola, na igreja, nos ambientes nas quais elas praticam esportes, enfim, em todas as situações de interação e, por que não, também com a televisão. Muito se discute atualmente sobre como que essa criança representa os heróis com os quais ela se relaciona na TV, que desfilam na TV diariamente, já que elas têm acesso à televisão cotidianamente. E existe uma grande polêmica em torno dessa discussão, se isso é positivo, se não é positivo, como que ocorre essa relação. Mas a autora nos afirma que a criança é um ser crítico e ativo diante da TV, assim como nas suas outras interações. E que ela, portanto, não confunde ficção e realidade. Ela recria universos da programação que ela assiste, seguindo suas experiências. Desse modo, não há como nós responsabilizarmos diretamente a TV pelos comportamentos infantis. Pode-se dizer que, através das personagens e da magia que os envolve, as crianças elaboram suas perdas, materializam seus desejos, libertam-se da agressividade, enfim, transitam entre realidade e ficção, sabendo que no fim haverá sempre um final feliz. Dando continuidade às reflexões da Caroline, de acordo com a autora Elza Dias, um estudo que deve ser realizado juntamente com o estudo do desenvolvimento humano para entender o que seja uma criança é o estudo sobre o desenvolvimento lúdico, um elemento importante na discussão do imaginário infantil. Segundo a autora, para compreendermos o desenvolvimento lúdico e seu significado, é necessário pesquisar e observar o comportamento da criança nos diversos contextos sociais, como a Carol já colocou, nas brincadeiras, individual e coletiva, em casa, na escola, enfim. A autora ressalta ainda que é através da atividade lúdica que a criança irá recriar sua própria realidade, no mundo da imaginação, onde tudo para ela ganha vida, sentido e intenções. Para tanto, é preciso conhecer a criança e pensá-la como um ser histórico e social. E aí, nessa questão, a professora Alessandra vai falar mais sobre. Bom, gente, conforme a Maria Paula colocou, nós precisamos essa importância de pesquisar e observar a criança em todo o seu contexto social, no seu contexto familiar. Isso nos leva, como a autora coloca e ressalta muito bem, que nós precisamos perceber a criança enquanto um ser social, historicamente situado.
nós devemos percebê-la não apenas na sua perspectiva evolutiva e etária, mas precisamos percebê-la também como aquele ser que existe em um tempo, né, em um espaço, né, determinado de sua própria vida. Perceber a criança como um ser que interage com tudo que está, né, à sua volta, e por isso ele influencia e é influenciado também pelo ambiente em que ele está, né, interagindo. Onde ele se relaciona, como já foi colocado também, né, tanto pela Carol quanto pela Maria Paula, no seu ambiente familiar, né, com a comunidade que está inserido, né, esse ser que através de tudo aquilo em que o ambiente, né, o permite ser. E junto a todos esses elementos que a autora cita, nós entendemos que ao interagir com todas essas circunstâncias, né, na escola, no parque, né, com seus brinquedos, com seu imaginário, né, a criança ela estará o quê? Pensando, sentindo, interpretando, refletindo, assimilando e construindo o conhecimento. E é por isto tudo que nós podemos dizer que a criança é um ser social que produz cultura. Acho que esse é um dos pontos mais relevantes na discussão da autora, porque nós estamos percebendo a criança na sua plenitude, que é nessa produção de cultura. Então vamos dar continuidade a essa questão, à fala do nosso colega Anderson. Bom, fazendo então um link com essa questão que a professora Alessandra colocou, da interação das crianças, né? A autora Elza Dias Pacheco, ela faz uma abordagem bastante interessante sobre a importância do jogo, dos jogos simbólicos, né? Que começam cedo na fantasia das crianças. Esses jogos, eles são fases transitórias de pensamento mágico e onipotente que acabam levando essas crianças a um pleno domínio de situações de medo, vivendo simultaneamente com o real e aquilo que é imaginário, que é fantástico, e ajuda dessa forma a elaborar conflitos e angústias, ora sensação de perda, ora sensação de reparação, aparecer, desaparecer, pegar e largar. Os jogos propiciam à criança uma sensação de medo da solidão, o medo de perder os seus objetos, ou até mesmo de perder aquelas pessoas que são mais próximas, né? As pessoas queridas que, quando se afastam, geram esse tipo de medo nas crianças. Então, as brincadeiras de esconder o rosto, né? Tampar e aparecer, né? Vou pegar, né? Pega, não pega, né? Então, são alguns exemplos que a autora destaca nesse sentido. Bom, um outro exemplo também que a gente percebe muito na prática é quando essas crianças elas são deixadas no jardim da infância, né? E elas acabam se questionando, será que essa pessoa que me deixou, o pai ou a mãe, seja quem for, será que ela vai voltar para me buscar? Né? Quanto tempo ela vai me deixar aqui? Né? Dessa forma, a criança apresenta medo e angústia, que serão somente minimizados com obtenção de resposta para as indagações da própria criança. Essas respostas somente serão compreendidas depois de algum tempo, ou seja, a partir do momento em que a criança tiver um certo desenvolvimento cognitivo. Dando sequência, nós vamos tratar agora sobre os medos das crianças em Observando a Realidade. Outro aspecto a notar no lúdico das crianças é o de novo, que Walter Benjamin chama de lei da repetição. O jogo, os contos de fadas, as brincadeiras imaginativas não terminam para as crianças. Por quê? Pelo medo que elas têm de bruxa, do dragão, dos monstros. Ao mesmo tempo que essas coisas as encantam, a aterrorizam também.
E elas precisam dominar esses medos, aprender a conviver com eles. O bem e o mal estão dentro das crianças. Elas são boas e más ao mesmo tempo, como todos nós. Dentro delas há monstros que as assustam e é através desses jogos e do lúdico que elas os exorcizam. Quando a autora Elza Dias Pacheco ela vai falar sobre essa questão do mundo mágico e a relação desse mundo mágico com a criança, como a Heloísa colocou, ela vai resgatar essa relação da criança com os personagens fantásticos, com os vampiros, com os super-heróis. E a autora vai colocar que esse tipo de personagem, esses personagens fantásticos que vêm do mundo mágico, esses personagens eles evocam o inconsciente das crianças. E por que eles causam tanto encantamento, por que eles causam essa relação mesmo, por que eles impactam tanto as crianças dessa maneira? Porque eles levantam características que são normalmente reprimidas do ser humano. Eles vão levantar, os vampiros, por exemplo, eles vão levantar a questão da sedução, da sensualidade, a questão da crueldade, que como a Heloísa estava colocando, todos nós temos, mas é uma característica também que é reprimida. E esses personagens fantásticos, eles vão poder trazer essas características reprimidas na medida em que eles fazem parte de um universo de ficção e que a criança consegue, como a gente já colocou aqui também, diferenciar essa ficção da realidade. Então ele traz esse universo de sentimentos, de sensações e traz, não faz de conta, né? Traz na mentira. E isso então vai chamar a atenção dessa criança. Além disso, esses personagens fantásticos também, eles vão auxiliar a criança a lidar com as suas perdas, com os desejos e com os tabus, como por exemplo a questão da morte, né? Eles vão auxiliar a lidar com todas essas questões. E as crianças, elas têm condição de elaborar essas distinções entre a realidade e a ficção. E para exemplificar que elas têm essa condição, a autora usa o exemplo de uma pesquisa que foi feita com crianças de vários países diferentes, na qual a preferência dessas crianças, quando se trata de desenho animado, foi pelo desenho do Pica-Pau, que é um desenho de um personagem que ele é sádico, ele causa o mal, né? Ele causa destruições, ele tem esse viés da crueldade, mas as histórias dele todas terminam com um final feliz, as histórias dele todas têm um final leve, então a criança, como consegue fazer essa distinção, ela se encanta pelo Pica-Pau. E aí, para fechar essas discussões do texto da Elza Dias Pacheco, a autora vai falar então dessa importância da necessidade de valorizar o lúdico na vida dessa criança. E por que a autora coloca isso? Ela fala, por exemplo, que hoje a gente já não precisa mais ensinar sobre a questão do nascimento para as crianças com a metáfora da cegonha, que a criança hoje, os próprios meios de comunicação que a criança tem acesso já ajudam a criança a lidar com o fato, com como essa questão do nascimento ocorre naturalmente. Mas, por exemplo, a criança não sabe lidar com a questão da morte. E por que ela não sabe? Porque os adultos não lidam com a questão da morte. E como os adultos guiam as crianças de acordo com as suas próprias crenças, os seus próprios valores, e também carregam consigo os seus tabus, as suas questões que eles não conseguem lidar, isso é transferido para a questão da criança. Bom, gente, nesse primeiro momento do nosso encontro, nossos comentários, né, acho que conseguimos elucidar bastantes pontos do texto, né, relevantes, dos quais nós já havíamos apontado para vocês, né, nos fóruns, naquilo que foi discutido com vocês na plataforma. E fazendo uma breve conclusão, eu gostaria de ressaltar a ideia da autora, né, no tocante a essa valorização do lúdico, como foi colocado pelo Álvaro. Nós precisamos refletir sobre o que estamos oferecendo, tá, para as nossas crianças hoje e como nos posicionamos diante das escolas, né? Que hoje a gente percebe que está mais voltada para o amanhã, para o mercado de trabalho, com uma extrema valorização do intelectual em detrimento do lúdico, onde a tecnologia e a informática em geral, se não bem empregada,
ela poderá amortecer os nossos sentimentos, valores e emoções. A Elsa nos deixa um recado. É necessário voltar a sentir, amar e nos tocar. Então, acho que uma reflexão que eu acho que vocês devem levar adiante para vocês é uma fala muito importante que eu destaco, né, aqui do texto da Elsa. O prazer, ele não pode ser adiado em benefício do capital. Dessa forma, eu encerro momentaneamente essa fala, né, e vamos passar, então, para uma discussão do texto da Gilca Girardello, A Imaginação Infantil e as Histórias da TV. Okay? Então, vamos dar início à discussão dos pontos centrais desse texto.